Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando a nossa terceira aula sobre a Era Vargas e hoje a gente vai falar do Vargas Constitucional de 1934. A gente começa falando sobre um grande avanço que teve nesse ano, que foi a Constituição Federal Brasileira. Essa Constituição ela era um avanço porque ela trazia direitos como, por exemplo, o voto obrigatório para todo mundo maior de 18 anos, tá? Inclusive para as mulheres. Claro que existia algumas objeções, né? Mulheres que tivessem renda, mulheres que tivessem trabalho, caso contrário, com autorização dos maridos. A gente vai falar das mulheres daqui a pouco. Mas uma outra vantagem que existia era que nessa Constituição tinha ali os direitos dos trabalhadores, os primeiros direitos garantidos por lei, como, por exemplo, jornada de 8 horas diárias de trabalho, descanso semanal remunerado, né? Essas eram conquistas que foram sendo estabelecidas na legislação. Um outro item importante, o salário mínimo é um outro direito. O outro item importante para a gente pensar aqui foi o estabelecimento do ensino primário obrigatório também e a eleição do Vargas de maneira indireta em 1934 pelo parlamento do que vai ser convencionado a chamar de Estados Unidos do Brasil. Que nome bacana. Bom, com relação às mulheres, não foi o Vargas que deu os direitos às mulheres. Na verdade, as mulheres conquistaram esse direito. Em 1927, por exemplo, Alzira Teixeira Soriano foi a primeira prefeita da cidade de Lages e, consequentemente, a primeira prefeita do Brasil. A cidade de Lages fica no Rio Grande do Norte. E é justamente no Rio Grande do Norte que uma outra conterrânea, a Celina Guimarães Viana, ela conquistou o direito ao voto, também em 1927. Em 1933, a Carlota Pereira de Queiroz, uma médica, vai conquistar as eleições para poder participar da Assembleia Constituinte e não só isso. Ela vai conseguir ser a primeira deputada eleita do Brasil em 1934, tá? Essa década de 30 vai ser uma década bem tumultuada. Na Itália, a gente vai ter ali o máximo da expressão do fascismo com o Benito Mussolini. E na Alemanha, a gente vai ver o Hitler botando as manguinhas de fora. Esses dois modelos de governo são chamados de modelos totalitaristas de extrema direita. A gente não vai tratar disso aqui, mas só para vocês terem uma noção, a Alemanha estava quebrando todos os pactos e todos os acordos feitos na Primeira Guerra Mundial. Se você não sabe como foi a Primeira Guerra Mundial ou se você tem dúvida, aqui no canal a gente tem um vídeo que trata sobre esse assunto e sobre os regimes totalitários também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E na Itália, o Mussolini, ele simplesmente, para poder parar ali as suas críticas ao seu governo, ele simplesmente invade a Etiópia, começa uma guerra sem sentido ali. Bom, o que acontece? Acontece que no Brasil também a gente vai ver uma polarização. Eu estou gravando esse vídeo logo depois dos eventos que aconteceram aqui em São Paulo, um conflito entre apoiadores do governo Bolsonaro e defensores da democracia auto-intitulados de antifas, né? Mas o que é interessante é que essa briga, ela é uma briga bem antiga, né? Essa briga ali entre os antifas e entre os fascistas é uma briga bem antiga no Brasil. A gente está falando de uma briga da década de 30. Você tem de um lado a A e B, que é esse cartaz aqui, ó, que, sei lá, eu coloquei na esquerda, enfim, e aqui o cartaz da direita é o cartaz da ANL. Bom, da A e B, a gente tem ali o Plínio Salgado, que volta da Itália. O Plínio Salgado, ele, quando retorna da Itália, ele vem para o Brasil, ele funda a chamada Ação Integralista Brasileira, depois de fazer um grupo de estudos ali com algumas pessoas. Essa chamada Ação Integralista Brasileira, ela tinha um lema: Deus, Pátria e Família. Os seus confederados ali, as pessoas que faziam parte desse grupo, eles andavam com uma signa no braço, que é um sinal romano para fazer soma ali. E eles tinham um cumprimento, que eles levantavam o braço, muito parecido com o dos nazistas, né? Que eles levantavam o braço e falavam uma palavra em tupi,
que significa você é meu irmão, a palavra é Anauê. Bom, esses caras saíam fazendo marchas em 1934, 1935, vestidos com camisa verde oliva e calça preta, e quando o brasileiro não leva a sério, né? Porque quando na Alemanha surgem os camisas negras, as pessoas levam a sério. Quando surgem na Itália os camisas vermelhas, as pessoas levam a sério. Aqui no Brasil, quando surgiram esses camisas verde-oliva, a galera começou a chamar de os galinhas, né? Eles começam a chamar eles de galinhas verdes. Bom, o que eles defendiam? Unipartidarismo, Estado conservador, uma oposição a governos liberais e a governos comunistas, né? Enfim, eles também tinham uma predisposição ao fascismo, declaradamente, mas não se engane, esse grupo ainda hoje existe em alguns estados, inclusive aqui em São Paulo, existem algumas pessoas que se autodenominam ali dessa aliança integralista brasileira. Bom, do outro lado da rivalidade estava a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora tinha como líder principal o Prestes. O Prestes eu falei lá no primeiro vídeo, lá da coluna Prestes, não o Júlio Prestes, candidato, mas o Prestes da coluna Prestes, que vai até a União Soviética, volta um comunista nato e na cabeça dele ele poderia transformar o Brasil com a união ou com a aliança de comunistas e anarquistas. Ele vai defender a derrubada do governo Vargas através das armas, né? Defende um governo de trabalhadores, mas apesar dele, a maioria das pessoas que faziam parte da ANL queriam fazer uma oposição à AIB. E eles eram pacíficos, né? Apesar de entrar muitas vezes em confronto físico com a AIB, eles eram pacíficos, né? A grande maioria. E aí o que acontece? Para extremar isso, em 1935, o Júlio Prestes vem para o Brasil clandestino junto com a sua esposa Olga, né? Uma alemã de origem judia, e ele faz um discurso extremamente aclamado. Nesse mesmo ano, começa uma revolução armada nos quartéis do Brasil. De revolução não tinha muita coisa, porque era muito pequena, né? Então, começa ali nos quartéis de Natal, Recife, no Rio de Janeiro, mas acaba por ali. Eles são vencidos, são suprimidos, e assim acaba o que vai ser conhecido como intentona comunista. Intentona é uma maneira pejorativa de falar desse evento, certo? Bom, para piorar a situação, o Getúlio Vargas declara estado de sítio em 1935, tá? E aí a gente vai ver o que vai acontecer com o Brasil no próximo vídeo. Por isso eu peço para vocês acompanharem o próximo vídeo. Eu peço também para vocês, se quiser, obviamente, dê um like aqui para dar uma ajudadinha. Segue aí essa parada toda. Se tiver alguma dúvida, a gente tem um grupo no WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, a gente tem um grupo no Google Sala de Aula. A gente vai ajudar vocês a se preparar para o Enem. E aí eu peço a vocês, sigam a gente, curtam. E é isso aí. Muito obrigado, tchau, até a próxima.